Bom dia! Como pensa do malvado do fez-me. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia. Ah, finalmente. Bom dia. Bom dia, Lorena, Thay, todo mundo. Peraí, gente, tô tentando pegar nosso livro aqui. Pronto. Ai, Jade. Aqui, gente, vamos continuar da página 90, Política em Atenas, ok? Pera. Isso, aqui mesmo. Todo mundo lá na página 90. Ô, mas a gente já passou pela página 90. Eu já marquei aí. Já, você Depois- fez a atividade 93, a gente parou na 93 e depois é 94. Ah, tá, eu já corrigi a 93. Sim. Eu anotei errado. Então vamos lá para 94. Gente, olha só, lá no finalzinho, né, do período do apogeu de Atenas, né, da sociedade ateniense como um todo e das sociedades gregas como um todo, né, entre o século V e 4 a.C., Atenas ela ficou envolvida em várias guerras, tá? E essas guerras, de certa forma, provocaram mudanças políticas, econômicas, sociais muito importantes. A primeira das guerras, que de certa forma vai colocar Atenas em foco, vai ser aquilo que vai ficar conhecido como as guerras médicas. Por que médicas? Não tem nada a ver com médico, gente. Médicas vinha de medos, tá? Quem eram os medos? Eram o povo que deu origem aos persas. Então, a guerra entre atenienses ou gregos e persas vai receber o nome de guerra médicas, ok? Por causa da referência que se fez aos persas. Não tem nada a ver com o conceito que nós temos de médico hoje em dia, tá? Os persas, naquele período, era o maior império daquela época, né? Comandado no primeiro momento por Ciro, depois pelo seu filho Xerxes, né? Os persas, de certa forma, tinham conquistado quase todo o norte da África, a Península Arábica quase toda, boa parte do leste da região asiática, ou seja, eles estavam bombando naquele período, né? Eles tinham um vasto território sobre o seu comando, sobre o domínio, tá? Então, os persas, de certa forma, no primeiro momento, eles respeitaram essa autonomia das colônias gregas, mas o tempo foi se passando e, de certa forma, eles começaram a exigir pagamento de impostos. Essa medida revoltou os gregos e aí, sob a liderança da cidade de Mileto, eles se rebelaram contra o domínio dos persas. Então, os persas reagiram a essa rebelião e arrasaram com a cidade de Mileto em 1494. 4 anos mais tarde, sob o domínio do rei Dario, 50 mil soldados invadiram o território grego na Península Balcânica, mas eles foram derrotados pelos atenienses na Batalha de Maratona, ok? E aí os persas declararam, então, uma nova guerra contra os gregos. Dessa vez, eles reuniram mais de 250 mil homens. Mesmo assim, eles não tiveram sucesso, pois as tropas de Espartas e Atenas, unidas, conseguiram invadir os invasores, tá? Os persas, e de certa forma
Mas mesmo que eles conseguiram, né, expulsar, os persas ainda conseguiram chegar na cidade de Atenas e incendiar toda a cidade. Mas eles conseguiram vencer essa batalha que era tida como, vamos dizer assim, meu Deus, era impossível vencer dos persas naquele momento. Mas atenienses e espartanos se uniram e mesmo assim conseguiram expulsar os persas e saírem vitoriosos nessa guerra, que vai ficar conhecido como as Guerras Médicas. Só que essa guerra, de certa forma, vai deixar consequências severas, e essas consequências são aquelas que vão levar ao fim do mundo grego antigo como nós conhecemos. Ok? Ô, tio, Oi. Você aceitar ela. pra eu entrar. Tá. Aceitei. Deixa eu. Minha cachorra tá lambendo minha roupa. Tá bom. Uhum. Tio, Pronto. eu fui na casa da minha prima, aí a gente tá brincando de escolinha. Aí eu fiquei responsável pra dar aula de história. Aí eu ensinei pra ela o povo de Atenas e Esparta. Muito legal. E ela aprendeu, será? Acho que sim. A melhor forma de aprender é ensinar. Você sabia disso, Cecília? Uhum. Não tem forma melhor de aprender do que essa. Ensinando é como a gente aprende de melhor. Minha mãe falou isso pra mim um dia, só que como eu ainda era mais nova, eu não sabia, mas hoje eu continuo sem entender. Posso passar, gente? Por mim, pode. Não? Pra mim pode. Ô tio, o engraçado, tio, é que a gente tá na página 94 e tá falando em uma parte aí do texto, tá falando pra gente ver lá no mapa da página 36. É, porque era o tamanho do território dos persas, né? Foi na página 36 quando a gente estudou sobre os persas. Só tô falando que a gente tava no 94 e tinha que voltar no 36. Posso passar? Pode. Tio, isso daqui também vai cair na prova? Não, Helena, o que vai cair na prova a gente já marcou. Ah, tá, É achei aquilo que a gente tava marcou, continuando. tá bom? Não. Achei Porque é que só o tava- conteúdo mesmo. Então, gente, Atenas, esse sucesso que Atenas teve no campo de batalha, querendo ou não, fez com que ela ganhasse moral, vamos dizer assim, naquela sociedade, né? Dando início a um período de hegemonia dos atenienses, conhecido como período clássico da história da Grécia, tá? Então, para se proteger contra esses ataques inimigos, Atenas, em 1478 a.C., criou uma aliança militar marítima de defesa, conhecida como a Confederação de Delos. O nome dessa organização era essa. No início, Esparta até chegou a participar da confederação, mas ela se retirou porque os atenienses começaram a cobrar tributos dos seus membros e querendo não promover a democracia nas cidades confederadas, que não era interessante para os espartanos. Oi. Então, para se contrapor aos atenienses, Esparta vai formar aquilo que é conhecido como a Liga do Peloponeso, que reunia as cidades aliadas aos espartanos. Mesmo com a saída de Esparta, a Confederação de Delos chegou a reunir 200 polis, que eram as cidades da época da Grécia Antiga, né?
Com os tributos que os gregos arrecadavam, eles foram ficando cada vez mais importantes e grandes. Assim, os atenienses vão dar início a um processo de expansão imperialista e vão conquistar diversas possessões do persas lá no Mar Egeu. Aquilo que pertenceu aos persas, eles vão acabar conquistando, tá? Tudo influenciado por esse dinheiro que eles receberam, que eram muitos, né? Então, por um lado, nós tínhamos a Confederação de Delos dos Atenienses, e por outro, nós tínhamos a língua do Peloponeso dos espartanos. Pronto. Que cultura. Passaram. Então, ao mesmo tempo que essa cidade passou por um processo de reconstrução, né, que ela tinha sido destruída lá durante a invasão dos persas, durante as guerras médicas, arquitetos e escultores, de certa forma, eles foram contratados, né, e Atenas, querendo ou não, vai ganhar tribunais, mercados, teatros, estátuas, ginásios, né, foram construídos 2 templos, o Parteon e o Erecteon. Um era dedicado a Palas Atena, né, que era a deusa protetora da cidade, e muitas dessas obras foram realizadas na época em que Péricles foi o estratego, né, que era o magistrado, o responsável pela cidade de Atenas. Essa razão, então, vai ficar conhecido como século de Péricles, porque foi o período onde Atenas se cresceu e se desenvolveu bastante, né? Estou usando meu background oficial de história. Acabei, tio. E aí, como que nós vamos chegar ao fim do mundo grego, né? Ou seja, mesmo que algumas guerras, né, entre Esparta, que era uma grande potência continental, e Atenas, que era uma grande potência marítima, tivesse unido as forças, elas tivessem lutado juntos, sempre houve entre essas duas cidades uma grande rivalidade econômica, política, militar, social. E essa rivalidade vai acabar se transformando, nas últimas décadas do século V, em uma guerra que vai envolver grande parte do mundo grego. Tá? Por um lado, nós tínhamos a Confederação de Delos, e por outro, nós tínhamos a Liga do Peloponeso. Iniciou-se assim aquilo que vai ficar conhecido como a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre espartanos e gregos e atenienses. Desculpa, tá? Atenienses e espartanos por um lado. Essas duas cidades vão se desenvolver muito e elas vão acabar entrando em conflito entre elas.
tio, Hum, e pelo nome dessa guerra, tio, eu acho que os espartanos ganharam, hum, provavelmente. vamos ver se foi isso mesmo. Acho que a história. No final, todo mundo vai acabar perdendo. Os conflitos, então, na Guerra do Peloponeso começaram em 431 e foram até 404 a.C., quando os espartanos, com a ajuda dos persas, derrotaram seu rival e puseram fim à democracia ateniense, implantando em Atenas um governo oligárquico. Então, Esparta tornou-se, por um período, a principal potência do mundo grego. Porém, gente, esse impacto de 27 anos de guerra entre essas duas potências fez com que a Grécia entrasse numa profunda crise, ok? E boa parte das polis e as cidades tiveram gastos muito grandes e as populações ficaram pobres por causa disso. Então, desunidas e enfrentando uma convulsão social muito grande, as polis se tornaram um alvo fácil para os macedônios, que era um povo que vivia ao norte do território grego. Então, por volta do ano de 340 a.C., sob o comando do rei Filipe II, os macedônios invadiram o território grego e 2 anos mais tarde, Filipe foi aclamado governador da Grécia. Essa conquista da Grécia pelos macedônios, gente, marca uma mudança histórica para o povo grego. Por quê? Foi pela primeira vez na história que as cidades gregas encontravam-se unidas sob um mesmo governo, deixando de ser, como era até então, estados autônomos ou cidades-estados. Então, no ano de 336 a.C., Filipe II foi assassinado e sucedido no trono por seu filho Alexandre, um jovem de apenas 20 anos, que deu continuidade à política expansionista iniciada pelo seu pai. Ele partiu em direção ao Oriente, né? E essas tropas de Alexandre conquistaram a Ásia Menor, o Oriente Médio, o norte da África, a Pérsia, chegando até as fronteiras com a Índia, tá? Todo o território macedônio foi conquistado em um período de apenas 12 anos. E as grandes conquistas do jovem rei o tornaram conhecido como Alexandre o Grande, tá? É por isso que nós temos aqui a expansão territorial de todo o seu império, que a gente pode observar aí no mapa da página 96. Foi um dos maiores impérios da antiguidade. Olha o tanto que eles conseguiram conquistar. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Isso. Então, todos os povos que foram dominados por Alexandre passaram por grandes mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais. Durante esse período, esse processo de expansão territorial, Alexandre criou diversas cidades por onde ele passou. Muitas delas com o nome, é claro, de Alexandria, né? E por isso ele foi abrindo novas rotas comerciais e colocou generais que eram de sua confiança para comandar essas terras que eram dominadas por ele. Alexandre o Grande foi discípulo, né, do filósofo Aristóteles, tá? Alexandre, então, tinha uma grande admiração pela cultura grega e queria ver essa cultura grega ser difundida pelo mundo inteiro. Assim, conforme ele ia expandindo seus territórios, seu domínio, Alexandre promoveu uma disseminação da cultura grega entre todos os povos conquistados. E essa fusão de vários conhecimentos vai dar origem àquilo que vai ficar conhecido depois como o helenismo, ok? Que era a cultura dos gregos, de certa forma, misturada com outros povos, essas trocas culturais, tá? Com o declínio de Atenas, a cidade de Alexandria, no norte do Egito, foi fundada em 331 a.C. e tornou-se um dos principais centros de saber do mundo antigo. Ali tínhamos filósofos, matemáticos, astrônomos e vários pensadores, tá? A cidade ganhou uma biblioteca que chegou a reunir 700 mil manuscritos e também se destacou por seu porto, onde foi construído um farol que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o farol de Alexandria. Ele não existe mais, né? Mas ele foi construído no ano de 280 a.C., pelo engenheiro grego Sostrato, né? Esse farol tinha 150 metros de altura e durante séculos ele foi uma das construções
mais altas do mundo. A obra existiu até 1375, quando foi destruída por um terremoto. Em 1994, mergulhadores encontraram suas ruínas no fundo do Mediterrâneo. Legal, né? Sim. Ô, tio, Ah, eu quero fazer uma pergunta. Porque ó, esses dias eu vi na internet que não tem essas estátuas que nem tem o cara em cima do cavalo. Quando o cavalo tá com as duas patas no ar, é porque ele morreu na guerra. Quando só tá com a pata levantada, é porque morreu após a guerra. E quando não tá com nenhuma, é porque morreu de causas normais. É verdade? não sei. Eu não sei, mas se você viu, dependendo de onde você viu, pode ser, tem sentido. Mas eu não sei o significado dos cavalos nas estátuas. A gente pode procurar Ô, saber, mas tio, agora que você tá me falando, eu tô sabendo, né? Tá vendo como que a gente aprende com os alunos também? ô, Depois a gente tio, tem que olhar para ver se essa informação realmente é fidedigna, né? Mas faz todo sentido. Oi. adivinha qual lugar esse farol tá nas sete maravilhas do mundo antigo? Você acha que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ou sexta ou sétima? Qual lugar? Onde é que ela tá? Ela é a primeira maravilha do mundo antigo, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima? Na Você verdade, acha? tem uma listagem das maravilhas da antiguidade, mas não tinha assim uma mais importante e a menos importante. Você achou alguma lista aí de 1 a 7? Não tinha lista de importância, elas eram só maravilhas. Não tinha uma mais importante do que a outra. É porque tá aparecendo aqui pra mim porque era a sétima. É, mas não é tipo assim a sétima, ela era uma das 7 maravilhas. Mas não tinha uma mais importante que a outra, eram as maravilhas. Ok? Junto com a Ok, pirâmide do Egito, com o Jardim Suspenso, da sim. Babilônia, né? Aqui a grande pirâmide de Gizé, Jardim Suspenso da Babilônia, a estátua de Zeus, o templo de Artemis, o mausoléu de Halicarnasso, Uhum. o colosso de Rhodes, sei lá, e farol da Alexandria. Da Alexandria, exatamente. Existe um filme muito bom que conta a história de Alexandre o Grande, só que ele não é da faixa etária de vocês. Então, daqui a alguns anos vocês assistem. Quando a gente quer ter 18 anos. Tio, enquanto você estava esperando para marcar, eu fui no site que já estava aberto, aí eu fui tentar fazer Atenas naquele desenho tipo Nilo. Só que aí ficou horrível. Já acabei de marcar. Já vi que eu marquei a outra página também, né? Sim, é porque quando você começa a marcar, eu já acho. Você vai junto, né? Então tá bom. Uhum.
Tio, quando apareceu ali sob o comando do rei Filipe II, eu lembrei de um professor chamado Philips. Poucas pessoas vão entender. Agora eu vou passar um videozinho para vocês que vai falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. É muito legal o vídeo. Vamos assistir? Já marcaram? Já. Então tá. Sim. Especial em realizar grandes construções. Ana certamente tem um talento especial em realizar grandes construções. Megalomaníacos por natureza, os seres humanos já construíram arranha-céus enormes, como o Burj Khalifa, e palácios imponentes, como o Taj Mahal. Mas até mesmo os humanos mais antigos construíram estruturas incríveis. Essas 7 obras antigas passaram a ser conhecidas como as 7 maravilhas do mundo antigo. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer como essas maravilhas eram de fato no passado. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Pirâmide de Gizé. Desde que a primeira pirâmide de 139 metros foi construída no Egito, ela permaneceu com a estrutura arquitetônica mais alta do mundo por quase 4.000 anos, até a Catedral de Lincoln ser erguida em 1311. Desde então, o registro foi rapidamente passando de um arranha-céu para outro. Esses arranha-céus modernos são imponentes, mas talvez nenhum seja igual à grandiosidade da Grande Pirâmide de Gizé. Esse magnífico túmulo foi o produto do trabalho duro de mais de 100.000 trabalhadores egípcios, sem qualquer maquinário. A pirâmide é a única maravilha do mundo antigo que ainda existe e está na necrópole de Gizé, atraindo turistas de todo o mundo. E se você acha que ela é espetacular agora, é porque ainda não viu como ela era no passado. Grande parte de sua fachada foi destruída com o passar do tempo. Originalmente, ela era toda coberta de calcário branco, com uma ponta coberta de ouro no topo. Farol de Alexandria. Também no Egito, esse farol foi construído entre 280 e 247 a.C. e é considerado o primeiro farol que já existiu. Tinha 30 metros de altura, exibindo um fundo quadrado, octagonal médio e um topo cilíndrico. No entanto, fortes terremotos foram abalando sua estrutura entre o ano de 956 e 1323, até que ele acabou sendo totalmente destruído em 1480 para a construção de uma fortaleza medieval. Templo de Ártemis. Se você visitar o local onde o Templo de Ártemis foi erguido, encontrará apenas uma única coluna cercada por pedaços de pedras. Essa é a única coisa que resta do esplêndido templo que já foi construído ali. O lugar era uma homenagem à deusa grega da caça, lua e castidade. Mas as coisas mais notáveis sobre esse templo foram as tentativas de destruí-lo. A primeira tentativa foi feita pelo incendiário Heróstrato em 356 a.C., a fim de ficar famoso.
Bom, funcionou, mas o templo foi reconstruído a mando de Alexandre o Grande. Mas no ano de 269, o lugar foi destruído e saqueado pelos godos, enquanto eles fugiam dos romanos. Uma icônica coluna ainda permanece hoje, servindo como única lembrança do templo. Estátua de Zeus. Zeus é o mais poderoso de todos os deuses gregos, mas nem mesmo ele foi capaz de triunfar sobre o teste do tempo e do fogo. Essa obra foi feita pelo escultor grego Fídidas, por volta de 435 a.C. De fato, a estátua banhada a ouro, com seus 13 metros, é um monumento como nenhum outro. Poderia ter durado para sempre se não fosse por um erro fatal. A verdade sobre o desaparecimento da estátua é controversa, mas uma das teorias sugere que os construtores usaram madeira para a estrutura e o trono. Acontece que um grande incêndio tomou conta de Constantinopla e resultou no desaparecimento total do monumento. Mausoléu de Halicarnasso. Você sabia que o termo mausoléu surgiu por causa do rei de Cária, Máusulo? Tudo começou quando uma tumba espetacular foi construída para o rei em 350 a.C. O magnífico túmulo de 45 metros de altura se tornou tão popular que o nome do rei foi usado para descrever monumentos funerários. Desde então, túmulos enormes que apresentam uma arquitetura impressionante têm sido referidos como mausoléu. Infelizmente, o mausoléu de Halicarnasso entrou em colapso devido a uma série de fortes terremotos ao longo dos séculos. Jardins suspensos da Babilônia. Os historiadores ainda estão incertos sobre a existência dos jardins suspensos da Babilônia. Realmente existiu ou foi apenas um fragmento da imaginação de um escritor? Qualquer evidência que possa provar sua existência já se foi. E mesmo os escritores nativos da Babilônia não mencionaram a obra colossal em seus escritos. Mas, segundo as histórias, o jardim foi construído como um presente do rei da Babilônia, Nabucodonosor, para sua esposa, Amitis. E se alguma vez a lenda foi real, os jardins suspensos devem ter sido uma façanha arquitetônica esplêndida. Colosso de Rhodes. A estátua de 33 metros do deus grego do sol, Hélio, estava em 2 pedestais sobre o porto de Mandrake, em Rhodes, na Grécia. O Colosso foi um símbolo de triunfo para os rodianos contra o exército de Chipre em 304 a.C. A fim de comemorar a vitória, os rodianos derreteram os arsenais do inimigo e construíram uma estátua. O gigantesco colosso permaneceu em pé até que um forte terremoto o derrubou meio século depois. Quando os árabes invadiram Rhodes, 800 anos mais tarde, a estátua caída foi derretida por um califa muçulmano e vendida para sucata. Sabia que agora você pode ser um membro do Mistérios do Mundo? Se puder contribuir, você ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de... E esses, gente, foram as 7 maravilhas do mundo antigo, ok? E nada, se a gente terminar a nossa aula de hoje... Do vídeo? Eu destruí uma estátua. Gostei. Esse último aí Ok. parecia a Estátua da Liberdade. É verdade. Hoje eu fiquei com medo. Estudam pro nosso VHA de semana que vem, ok? E um abraço para vocês. Bom final de semana. Abraço. Tchau, tio. Tchau. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tio. Fim de semana. Tchau.